A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso programa Vida Cristã e Saúde Emocional. Eu sou o pastor Luiz Adel e hoje nós vamos estar falando sobre o que a Bíblia diz sobre saúde emocional. Nós estamos na rádio ADMC, na nossa rádio ADMC, a rádio da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil. Nosso pastor-presidente, pastor Francisco José da Silva, nosso diretor, pastor Washington Ribeiro, está conosco hoje também o pastor Valcinei Márcio da Silva, que está conosco nos comandos da rádio. Nós estamos iniciando o nosso programa. Eu estou junto com a minha esposa, irmã Rosângela. A paz do Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Adel. Tanto eu quanto o pastor Luiz Adel, nós somos psicólogos e psicanalistas e sentimos no coração da parte de Deus que nós começássemos a trabalhar sobre alguns aspectos da vida emocional dentro da vida cristã. Então nós precisamos ter saúde emocional na nossa vida cristã. E hoje é o nosso primeiro encontro, creio que será e haverá um encontro de muitos. Está conosco aqui também a nossa irmã Kátia Balbino, nossa missionária Kátia Balbino, do programa Mulheres em Ação, que está aqui nos prestigiando hoje. Amém. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite de salvação. É um prazer estar aqui com os nossos amigos, né? E que Deus possa nessa noite falar ao teu coração. Que Ele possa te dar bagagem, suporte e sabedoria para administrar a sua vida emocional e espiritual. Que Deus abençoe a todos. Está conosco também, glória a Deus, aleluia. Está conosco também a nossa levita, Ruth Lima. Ela não gosta muito que chame de cantora, não, então a gente gosta de chamar levita, que está louvando o nome do Senhor. Dê um alô, Ruth. Amém, boa noite a todos, a paz. Também estou muito feliz, muito honrado. Pastor Luiz, pastora Rosângela, chamada de pastora, tá, gente? Também. Pelo convite, é uma honra estar aqui. Amém. Ano passado nós começamos a fazer nossa live, que era o nosso culto doméstico. Devido à pandemia, nós começamos a fazer um culto doméstico e colocando no Face o nosso culto. Muitos irmãos começaram a cobrar porque que nós não continuamos, mas alguns empecilhos, as coisas foram mudando, o nosso tempo foi mudando e nós mudamos também de igreja e agora nós estamos estreando aqui na rádio ADMC, na nossa rádio ADMC do Ministério de Cordovil, e nós estamos reiniciando aquele trabalho. Nós vamos estar orando e a irmã Kátia vai estar nesse momento fazendo oração e nós vamos estar dando início ao nosso trabalho. Amém. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos. Adoramos e bendizemos o teu nome nesta noite, ó Pai, te pedindo, ó Deus, que venha nesta noite tocar corações, que vidas possam ser alcançadas pela tua palavra, pela tua presença. Meu Deus, entra em cada lar, em cada casa, em cada família. Senhor, que através do Facebook, da nossa rádio ADMC, vidas possam ser impactadas pelo poder da tua palavra, Deus. Que nessa noite corações possam ser tratados, mentes possam ser saradas pelo poder da tua palavra. Deus, fica conosco, nos dá um programa abençoado e que todos aqueles que tiverem alcance da nossa voz possam também sentir a tua presença, a tua glória e o teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. 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 Então, o que a Bíblia diz sobre saúde emocional? A Organização Mundial de Saúde define saúde emocional como um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades e lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Aí vem a pergunta: você é uma pessoa saudável? Antes de responder, temos que considerar as seguintes questões: o aspecto físico, o espiritual, o sociofamiliar, profissional e o emocional da sua vida. Então, eu, Rosângela, me considero uma pessoa saudável. Dentro do aspecto físico,
Porque independente de termos ou não algumas questões que às vezes nos acometem de enfermidade, mas no geral eu tenho saúde. No aspecto emocional, eu também me considero saudável. Sim. Por quê? Porque eu procuro sempre estar cuidando da minha saúde emocional. E não é fácil cuidar da saúde emocional, não. Eu não sei se a irmã Kátia aqui, que ela está com a gente aqui também, e a Ruth, se a Kátia acha que é fácil cuidar da saúde emocional. Você acha que você é uma pessoa saudável, Kátia? Eu me considero hoje uma pessoa saudável, mas já tive muitos conflitos. Até porque eu acho que era por conta do meu trabalho, o fato de ser professora e de lidar com vários adolescentes, crianças, jovens, ter uma vida desregrada, trabalhava muito, descansava pouco, e isso me fazia ficar uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa. Mas graças a Deus, Jesus me colocou no eixo. Que bom! E hoje a minha saúde emocional está em dia para a glória de Deus. Voltando à sua pergunta, né? Eu acredito que todas as pessoas que têm uma boa saúde emocional, elas têm a vida também alicerçada na palavra de Deus. Sim. Hoje em dia, as pessoas que não têm uma vida alicerçada na palavra de Deus sofrem muito mais do que aquelas que têm esse equilíbrio, né? Porque o Espírito Santo, ele nos traz equilíbrio, refrigério, controle, domínio próprio. Então, essas coisas nos favorecem ter uma vida mais saudável. E você, Ruth? O que você acha? Você acha que tem uma vida emocionalmente saudável? Olha, dentro do que a gente considera normal, podemos dizer até que sim, mas também vivo muitos conflitos, né? A gente vive numa sociedade cercada de pessoas que o tempo todo te cobra para ser bem sucedido na igreja, ser bem sucedido na tua carreira. Sim. Então, ninguém é 100%. Vamos dizer, mantém uma estabilidade, mas 100% não. Não tem como. Porque nós estamos falando da saúde física. A saúde física, ela envolve alguns cuidados que são práticas regulares de atividades físicas e também envolve muito a questão da reeducação alimentar, que tem sido um fator de muitos cuidados. Nós estamos vivendo um momento difícil da saúde física, porque estamos dentro de uma pandemia e a saúde física ela tem atingido a todos. Mateus, no capítulo 9, no versículo 12, Jesus reconheceu que as pessoas doentes precisavam de médico e não condenou o uso de médico e remédio. Mas nós sabemos que existem pessoas, até mesmo no nosso meio, alguns cristãos que acham que procurar um médico é falta de fé. Sim. Alguns que consideram que tomar um remédio é falta de fé. Eu, particularmente, tenho alguns atendimentos com pessoas que usam remédio por se tratar de questões de saúde mental, usam alguns remédios e quando começam a melhorar, quando começam a ter melhora do seu quadro, simplesmente abandonam o tratamento médico. Eu tenho vários casos de pessoas que simplesmente dizem, não, eu vou abandonar o tratamento, não vou mais tomar esse remédio, porque eu estou curado, porque Jesus me curou. E eu sempre oriento, olha, volta no médico, conversa com o médico, diga ao médico que você está bem, para que ele faça um processo de desmame. Porém, nós sabemos que é comum, principalmente aos evangélicos, quando começa a melhorar, abandona o tratamento da medicação que foi dada por médico. Então, o médico está fazendo aquele trabalho de monitoramento da medicação e ele sabe como reduzir o que nós chamamos de desmame da medicação, e é comum ouvir pessoas dizendo, eu estou curado e eu vou abandonar o tratamento, eu não vou mais tomar esse remédio. Infelizmente, nós temos visto muito isso dentro do nosso meio. Por quê? Quando a gente fala de saúde física, a gente está falando do bem-estar físico. Muita gente acha que saúde emocional, ela na realidade é algo assim que passa despercebido. Por quê? Porque quando você sente uma dor de dente, você vai procurar alguém. Quando você sente uma dor nas pernas, você vai procurar um outro tipo de médico.
Mas quando você sente dor na alma, aquele incômodo, A doença emocional. aquela dificuldade, a doença emocional, exatamente. Então nós começamos aqui nesse primeiro bloco, nesse primeiro ponto, aprendendo a relembrar que para ter saúde emocional é necessário que cuidemos do nosso físico. Irmã Kátia, o que a senhora faz para cuidar do seu físico? Bem, hoje a única atividade que eu pratico é caminhada, Ok, né? Moderação alimentar. ok. Depois que a gente faz 30, né? A gente não pode Sem problemas. colocar o pé na jaca, enfim. Uma alimentação equilibrada, dormir bem, acordar cedo, se alimentar bem. E no caso, o meu exercício é a caminhada, porque no momento não posso fazer outros tipos de atividade. Mas eu creio que uma vida regrada, com alimentação, prática de exercício, faz total diferença na nossa saúde. Sim. Inclusive, é recomendado que façamos pelo menos diariamente 30 minutos de exercício físico. E a caminhada é ideal. E você, Ruth? O que você faz para melhorar a sua saúde física? É bom lembrar que nós aqui temos uma idade e a Ruth tem outra idade. Exato! Tem que ser E aproveitamos isso, Ah, porque tá. nós temos uma jovem aqui, uma jovem Sim, na faixa etária de desenvolvimento jovem adulto, com todo o vigor e toda a saúde. A gente tem aqui a Kátia também, que é uma jovem senhora, e temos nós, eu Já e o não pastor somos tão Luiz, que já jovens. estamos na meia-idade. Não é? Olha, eu já fui adepta à academia, já malhei, fazia Ok. corrida. Hoje em dia, confesso, por devido à minha rotina, não faço nada. Mas eu tento ao máximo controlar a alimentação, né? Comer coisas mais saudáveis, tentar diminuir uma coisa ou outra. Mas eu desejo voltar, né, a fazer atividade física, mas agora não. Mas pelo menos a alimentação eu dou uma controlada ali, né? Que senão já era. Tá, mas no nosso meio ainda há muita crítica com relação à academia. Se você disser que você vai numa academia, que você está frequentando uma academia, recentemente eu estava frequentando uma academia e algumas críticas, porque você vai na academia de bermuda, por exemplo. Eu fiz natação e era uma dificuldade, porque você vai fazer natação, se você botar aquela bermuda e você estiver sem camisa, existem algumas pessoas que não concordam, acham que você não deve estar se expondo, tá expondo o corpo e está cuidando muito do físico, está esquecendo da área espiritual. Então existe ainda essa questão de muitos irmãos que não concordam quando você está cuidando muito do corpo. Eu, ano passado, tomei um susto, eu tive um caso de infarto e daí então eu passei a ter uma preocupação maior. E eu faço assim, todo dia, ou pelo menos 4 vezes na semana, eu procuro fazer exercício, mesmo em casa, até porque eu tenho quintal, eu faço no meu quintal, meia hora de exercício, sim, mas eu sei que tem algumas críticas, tá? Porque são pessoas que acham que você está cuidando do corpo, você está se afastando do espiritual. Quando nós sabemos que o corpo ele tem que ser cuidado. Na parábola do bom samaritano, em Lucas, no capítulo 10, fala do bom samaritano, aquele que foi cuidar de alguém que estava sofrendo e ele cuidou da parte física, ele cuidou do físico. A parábola fala do cuidado com azeite e o vinho, que era a medicação da época, porque estava cuidando do corpo. Então, o corpo ele precisa de cuidados, sim. E nós temos essa dificuldade. Ainda existem entre nós aqueles que consideram isso até errado, até pecado. Falam até em pecado. Se você está cuidando do corpo, você está em pecado. E também a questão da reeducação alimentar. Nós chegamos numa certa idade, pelo menos aqueles que passam assim na idade dos 40, dos 50, onde você precisa de tomar alguns cuidados com a alimentação. Eu, particularmente, que gosto de pimenta, gosto de comida com sal, tem que dar uma diminuída, tem que fazer uma reeducação para cuidar da saúde. Nós sempre temos essa dificuldade
E nós vemos que no próprio povo de Deus não tem esse cuidado, do cuidado com o corpo. O cuidado com o corpo sempre foi algo que ficou difícil, algo que nós não tínhamos essa preocupação, olhava muito para o lado espiritual, olha muito para o lado do estar orando, estar na prática da palavra, sem tomar os cuidados com o corpo, coisa que aos poucos foi melhorando, aos poucos nós fomos aprendendo a cuidar. A gente estava falando aqui anteriormente sobre a saúde emocional, onde você, aí foi citado aqui, a Rosângela falou que se você tem uma dor de dente, você não vai procurar o pastor para orar, você vai procurar o dentista. E você vai procurar porque você sabe que no caso de dor de dente, quem vai resolver é o dentista. Mas quando tem uma questão emocional, problema emocional, dificilmente vai procurar um socorro médico e tem muita dificuldade em tomar remédio. Há aqueles que consideram até alguns remédios famosos que tem aí como difícil porque vicia. São mitos que nós criamos e hoje nós temos dificuldade até de entender. E para podermos, a gente vai agora pedir para a Ruth, né, tá louvando ali, mas para a gente poder terminar, pelo menos essa parte aqui, com relação à introdução, que é realmente uma pessoa com uma vida saudável, a gente precisa pegar cada dia e olhar para dentro da gente, saber exatamente o que está acontecendo conosco, saber exatamente o que é necessário. Pequenas mudanças trazem grandes ganhos e grandes saúdes para nós. Antes de passar para a Ruth, eu quero mandar um abraço para o Paulo Santos, para o Matheus Lima. Abração, viu, Matheus? Mandar um abraço também para o Vitor Hugo, também está ali nos assistindo, que Deus possa abençoar grandemente, e demais pessoas que estão nos assistindo. A gente vai agora com o louvor da Ruth e logo depois a gente volta com mais algumas questões relacionadas à saúde psicológica e emocional. Amém. Então vamos adorar o Senhor. Esse primeiro louvor tem o nome de título Sou Humano, que às vezes a gente vive muitos conflitos na nossa vida, né? E precisamos lembrar que o nosso socorro sempre veio do Senhor. Então por isso eu escolhi esse primeiro louvor. Amém? Vamos lá. Amém. Cheguei no nível mais difícil até aqui.
tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor, me ajude a usar minha fé. Sou pequeno, não sei ficar de pé, e na tua mão me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, a sua presença me renova nessa hora. Vem, me leva e me leva além. O meu sonho de chegar e estar tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo Minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Exijam. Amém? Amém? Graças a Deus, papai. Graças a Deus, irmã Ruth. Deus abençoe. Quando nós falamos de saúde espiritual, nós temos algumas questões que são bem atuais. A nossa fé, ela nos ajuda a estar de pé no momento de tanta dificuldade. Nós estamos passando por um momento muito difícil, onde nós perdemos pessoas próximas. Alguns de nossos irmãos perderam ente querido, parente direto, né? E chega um momento em que muitas das vezes, se você não estiver firme na tua vida espiritual, se a tua vida espiritual não estiver alicerçada, você começa a fazer perguntas do tipo: onde está Deus? Ou então, será que Deus perdeu o controle da situação? Será que Deus perdeu o controle? Será que as coisas saíram do controle de Deus? Nós que conhecemos a Deus, entendemos que Deus é soberano, sabemos que Deus não perdeu o foco, não perdeu o controle da situação, e nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Então, quando há uma fraqueza desse tipo, quando você começa a colocar em xeque quanto ao controle de Deus, significa que a tua vida espiritual precisa ser renovada. Nós passamos aí um período, eu acho que nós ficamos uns 3 meses com algumas igrejas fechadas, onde nós vimos muitos crentes se renovando, entendendo que precisava buscar mais e mais ao Senhor. Infelizmente, alguns se perderam, infelizmente, alguns saíram, abandonaram a fé, mas quantos ficaram firmes, alicerçados, buscando mais, sabendo que Deus está no controle, e aprove ele, recolheu alguns dos seus. E isso não significa que ele tenha perdido o controle da situação, que ele tenha perdido o controle, que tenha sido pego de surpresa, mas Deus sabe aqueles a quem ele deveria recolher. Sim, quando a gente fala da questão psicológica, a gente tem Isaías 41:10, porque se nós formos parar para observar, a Bíblia ela é e fala da questão da saúde emocional e de questões psicológicas. Então a Bíblia ela é uma bússola para a nossa vida, em todos os aspectos, tanto saúde física, emocional, como saúde espiritual. E aí a Bíblia fala em Isaías 41:10. Ela diz assim: não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Repare que a Bíblia, ela chega falando nos primeiros pontos, não temas.
uma das primeiras coisas que a gente viu, principalmente nesse período pós-Covid, ainda estamos, né, durante essa pandemia, mas pós-isolamento total. A gente viu quantas pessoas têm medo. E a ansiedade, ela tem como base da sua produtividade, porque ansiedade é um estado onde a pessoa fica exatamente numa situação assim, ela fica tão propícia, tão eufórica para resolver o problema do futuro, do amanhã, do depois, que ela não se dá conta que o medo de fracassar, o medo de não ter o controle, o medo de não fazer o que é adequado, faz com que ela comece a ter quadros de ansiedades, e aí a gente chama de uma ansiedade patológica, onde ela necessariamente ela vai temer. Então, quando a Bíblia fala em Isaías 41:10, não temas, a Bíblia está dizendo exatamente o seguinte: cuidado com a sua saúde emocional. Não permita que o medo tome conta das suas ações e faça com que você venha a ficar paralisado. Por isso você precisa ter uma saúde espiritual. É óbvio que nós estamos numa rádio, e é uma rádio de uma igreja evangélica, da qual todos nós aqui fazemos parte. E nós, obviamente, temos uma fé cristã pautada e baseada na Bíblia, como regra de fé e prática da nossa vida cristã. Mas nós também, dentro da área, por exemplo, da psicologia, nós sempre pedimos para a pessoa também se voltar para a sua fé, se voltar para aquilo que acredita. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós sabemos que ter fé já é algo que o Espírito Santo pode trabalhar na pessoa e a pessoa vir a conhecer o Deus verdadeiro. Então quando a Bíblia diz não temas, ela está dizendo não se permita dominar pela fé. E Deus diz mais: estou contigo, então você não está sozinho. Existem situações na nossa vida que a gente às vezes se sente sozinho. Talvez a Ruth tenha alguma situação que ela já tenha se sentido sozinha, achado até que Deus já deixou ela de lado. E a Bíblia deixa claro: não temas, viu, Ruth? Amém. Eu sou contigo e não te assombres. Ou seja, ter aquele pânico. E a gente tem visto o transtorno realmente de ansiedade, ele tem dado muito pânico também para as pessoas. Eu não sei se de repente a irmã Kátia, ela já viu alguém tendo um ataque de ansiedade ou uma crise de pânico pelo medo excessivo de alguma situação que ela de repente possa ter percebido que a pessoa está passando. Bem, eu já tive uma síndrome do pânico, né? É mesmo? Bem pequena, foi tratada logo de início, mas eu lembro que eu estava sofrendo uma pressão muito grande dentro do meu trabalho, e eu dava aula para alunos de ensino médio, e muita correção de prova, lançamento de nota, e eu comecei a ficar muito ansiosa. E eu lembro que quando eu entrei para dar aula naquela semana de muitas demandas, né, de muitas exigências da empresa, eu comecei a sentir a minha mão ficar dormente e o meu coração acelerado. A sensação que eu tinha é que eu ia infartar. A mão esquerda ficou totalmente dormente e o coração palpitando, a boca seca. E eu falei, pronto, chama alguém que eu tô passando mal. E ali eu bebi uma água, trouxeram uma água com açúcar, eu desci, fui até a cantina, respirei fundo. E quando eu voltei aquele dia foi muito difícil de trabalhar, eu prossegui. Mas quando eu cheguei em casa, toda aquela sensação ruim passou. Sim. Eu falei, tem algo de errado. E aí eu procurei tratamento médico, acompanhamento, e esse problema foi sanado. Mas a sensação que a gente tem na hora do pânico, do medo, da angústia, né, do desespero, a ansiedade, ela cria um bloqueio no ser humano. Sim. E ela faz você ter a sensação de que você está doente. Ou morrendo. Ou morrendo. E eu senti aquele aperto no peito, aquela coisa estranha. E eu não tinha nem 40 anos na época, eu tinha apenas 35 anos. E aí eu fui ao médico, mas falou, dona Kátia, a partir de hoje, a senhora não desacelerar o seu trabalho, a senhora cuidar da sua saúde, se alimentar corretamente, a senhora vai infartar antes dos 40 anos. E eu não era obesa, eu não tinha peso excessivo, mas o nível de estresse que eu estava levando, né, para minha vida cotidiana, estava afetando totalmente a minha saúde emocional. Isso é até interessante, por quê? Porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar
daqui a pouco num terceiro bloco aí, que é sobre a síndrome de burnout, que é exatamente o estresse dentro do trabalho, picos de ansiedade e outras situações. Nós vamos ouvir mais um louvor com a nossa levita Ruth. Ruth, você já teve alguma situação onde você também já teve ansiedade ou um pânico? Eu já tive uma crise de ansiedade por conta de trabalho e faculdade na época. Fui parar na emergência porque me gerou uma gastrite nervosa. Olha. E eu não conseguia nem me virar assim. Eu lembro que a minha mãe estava desesperada do outro lado do telefone. Mãe, não tô mais aguentando. Ela vai pro hospital. Foi um desespero. Aí o médico, né, me deu remédio e tal e falou comigo, ó, se você não melhorar, vamos ter que procurar um gastro, né, para poder fazer um tratamento e fazer uma orientação também. Mas na época, muito trabalho, faculdade, aquela loucura, eu fiquei muito pressionada e tive. E às vezes tende até a dar uma voltada, né? Porque a pressão do dia a dia das coisas acontece. De vez em quando passa um pouquinho mal, mas nunca mais tive aquela crise. Mas foi horrível, é a pior experiência que tem na vida. Então, louva ao Senhor. Isso é reflexo daquela questão do primeiro bloco, quando nós estamos falando da questão física. O emocional, ele afeta o físico. Sim. Então, por ter questões emocionais com o trabalho, com questão na faculdade, o físico chegou ao momento de dar uma crise. Poderia ser estômago, poderia ser fígado. Isso é comum com questões emocionais que afetam o físico. E uma das formas da gente relaxar é exatamente cantando, louvando, botando para fora todo estresse, toda ansiedade. Vamos louvar ao Senhor, Ruth. Então vamos lá, vamos adorar o Senhor com um outro louvor que eu separei, que é Fiel a Mim. Ô, bênção. Que fala justamente, né, confiar no Senhor. Isso que é importante, a gente precisa ter essa confiança e lembrar que por mais que Deus às vezes não responda às nossas orações, é algo que eu tenho aprendido muito na minha vida nesses últimos dias, por mais que Deus não responda às nossas orações, Ele continua nos ouvindo e Ele é fiel. Uma hora Ele vai responder. Então a gente precisa ter essa calma. Então vamos lá. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer
nós estamos transmitindo a nossa rádio ADMC, rádio da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, com o pastor presidente, nosso pastor Francisco José, nosso vice-presidente, pastor Roque Ribeiro, nosso diretor da rádio, Washington Ribeiro, está conosco também o pastor Valcinei Márcio. Nós estamos aqui transmitindo o nosso programa Vida Cristã e Saúde Emocional. Nós temos que mandar aqui os parabéns para Karen, que fez 9 anos ontem. Filha da irmã Beijo, Kátia. Mamãe te ama muito. Um feliz Parabéns, aniversário pra Karen. você. Kátia Parabéns. fez 9 anos ontem. Parabéns, Karen. A Tainá, lá da nossa antiga igreja, na Assembleia de Deus de Parque Colômbia. A Tainá completou ontem aniversário também. A Carol também fez aniversário. Faz hoje, a Carol é hoje, faz aniversário. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Tainá. Carol, não me Pessoa. bloqueia, tá? Carol, Tainá. Nem a Tainá, depois dessa. São pessoas nossas também, parabéns. Estamos também com a irmã Leninha Mendes, que está conosco e nos ouvindo. A nossa filha, Angélica. A Angélica e o Hélito estão também nos Vai do ouvindo. nosso genro. Nosso genro. Então, agradecemos pela audiência dos irmãos que estarem conosco aqui no nosso programa. Amados, alguns, lógico, né, disseram que o nosso vídeo aí, a gravação estava virada. Mas não se preocupa não, que sempre, em todo lugar, nós somos assembleianos. Todo festa, todo primeiro momento, sempre que tem que ter algum ajuste. E Deus realmente é o primeiro programa. E Deus realmente tem se feito presente aqui nesse programa. Nós estamos agora no terceiro bloco e o último. Eu sei que talvez para alguns pode ser que tipo, passou tão rápido. Mas a ideia é realmente gotejar a cada momento, a cada minuto, para que a gente possa verdadeiramente estar aí compreendendo e aceitando a vontade do Senhor. Então, aceite aí as nossas desculpas, continue conosco, se o vídeo está virado ou não. No primeiro sai virado, no segundo Deus vai e bota certo. E quarta-feira que vem estaremos aqui em nome de Jesus às 19 horas novamente e contamos com vocês. Pastor Luiz, vamos para o terceiro bloco sobre as questões que estávamos falando da Kátia. Kátia com estresse no trabalho, vida, a Ruth também, falando também do estresse também por causa de faculdade, os jovens com faculdade. Então a gente tem também a saúde dentro do campo profissional ou acadêmico. Sim, a questão da saúde profissional que está muito ligada ao que nós estamos terminando aqui no assunto, porque são questões que afetam o físico, porque o estresse do dia a dia afeta o físico. Nós ouvimos aqui o relato das duas irmãs, estavam falando sobre questões físicas relacionadas à área emocional, e a questão do trabalho, o quanto o trabalho ou a faculdade, o quanto causa estresse e problemas para o físico. Então nós sofremos uma carga e quando nós não conseguimos identificar essa carga, esse problema, muitas das vezes nós ficamos, Senhor, mas que é isso? Principalmente nós associamos logo com a questão de pecado, quando na realidade é o corpo sofrendo questões emocionais. Nós temos é muito conhecido a síndrome de burnout. Síndrome de burnout, ela é relacionada ao trabalho. Eu sempre falo com as pessoas próximas que eu gosto muito do que eu faço. Eu faço o que gosto e trabalho naquilo que eu estudei, invisto no trabalho porque é o que eu gosto de fazer. Mesmo assim, mesmo quando você está no local de trabalho e aquilo que você gosta de fazer, ainda assim você precisa de férias. Ainda assim você precisa de descanso. Sim. Ainda assim você precisa sair do local para poder criar um bem-estar, porque mesmo no local onde você está trabalhando no que gosta, pode criar um mal-estar, pode criar um problema de estresse e você fica emocionalmente abalado e às vezes sem entender o que está acontecendo. E você pode identificar claramente se você está sobrecarregado com a seguinte situação. Você está indo, de repente, porque nós trabalhamos também na igreja, qualquer ofício, qualquer trabalho. Você está indo, de repente, trabalhar, seja na igreja, seja numa escola,
seja de repente num comércio, na faculdade, você tem ali o teu ofício. Então, toda vez que você pensa em ir para lá, você começa a se sentir mal, começa a dar alguma dor no corpo, começa a dar algum mal-estar. Às vezes você tem dor na barriga, às vezes você tem dor de cabeça, às vezes você tem uma irritabilidade tão grande, gigantesca, que você acaba ficando assim, achando que você comeu alguma coisa, te fez mal e aí a barriga dói. Às vezes você não consegue entender porque você está com aquela angústia, aquela tristeza, aquele mal-estar. E aí é necessário que você perceba que a incidência grande desses sintomas todo dia que você vai para o trabalho, e aí você tem que começar a perceber que isso pode ser o início de estresse, síndrome de burnout. E aí eu estou falando de questão de trabalho quando você gosta do que faz. Sim. Quando eu estou num lugar onde eu gosto, eu estou fazendo o que eu gosto, ou estou ganhando aquilo que eu quero, eu tenho essa crise. Quando você está num lugar onde você não gosta, você tem problema com o chefe, problemas com os colegas de trabalho, você está insatisfeito por qualquer coisa, você está fora da tua área de trabalho, você está, por questões financeiras, você está sendo obrigado a estar ali, aí piora mais ainda. Aí é que a crise aumenta. Sim. E aí, igual o relato que a Kátia tinha dado aqui, quando você começou a perceber, Kátia, que você estava realmente tendo algum tipo de estresse ou algo e estava relacionado com o trabalho? Em 2008 eu apresentei esse quadro. Eu, como pastor Luiz, eu fazia o que eu gostava, eu era professora de inglês, tinha um salário top, estava satisfeita, estava no auge da minha realização, tinha um salário que desejei ter, né? Tinha o salário que desejava ter, que me mantinha todas as minhas despesas em dia e fazia o que gostava, né? Mas aquele excesso de trabalho estava afetando a minha saúde emocional e psicológica também. E aí, devido a essas idas e vindas no hospital, muito mal-estar no trabalho, o mal-estar só era no trabalho, ou quando terminava um dia de trabalho eu ia para emergência frequentemente, até que chegou o ponto que eu precisei entrar de licença médica. O meu corpo estava pedindo férias prolongadas. E aí, quando eu entrei nesse repouso, nessa licença trabalhista, eu entendi que aquilo não era uma doença, mas que era um problema que estava sendo gerado Sim. pelo meu trabalho. E aí eu pensei, o que fazer agora, né? Eu acho que eu não posso mais exercer essa profissão. Eu cheguei ao ponto de achar, eu nunca mais vou pisar numa sala de aula. E tão interessante esse processo que eu não podia passar na porta do meu colégio. Exato. O meu marido falava, vou passar por esse caminho. Eu falei, pelo amor de Deus, eu fechava o vidro, eu não queria ver a entrada dos meus alunos. Eu não podia deparar com aquele ambiente, com aquele local. O caminho para o trabalho já me fazia mal, me dava náuseas. Sim. E o meu marido falava, isso. não é possível. Você não quer passar na frente do seu trabalho. E a minha filha estudava naquela escola. Eu tive que mudar minha filha de escola. Porque eu não conseguia levar, não conseguia buscar. Tamanho o estresse, o desgaste que esse problema causou em mim. Inclusive a síndrome de burnout dá grande margem para afastamento realmente de trabalho. E você, Ruth? Quando foi que você percebeu que aquele estresse todo estava relacionado assim com os trabalhos da faculdade, com essa demanda que o jovem tem, né? Trabalho secular, igreja, estudo. Na realidade, eu comecei a não conseguir planejar as minhas coisas. Eu sou da área de administração, então administrador a gente aprende a ter que ter horário, né? O primeiro período, a primeira aula era você tinha que ter horário para tudo. Então eu montei um planejamento durante a semana para mim. Eu tinha uma rotina, na época eu estava fazendo academia também, fazia exercício e tal, e eu comecei a não conseguir fazer minhas coisas. Eu estava com dificuldade, até mesmo para raciocinar. Tinha hora que eu parava, eu sei disso, eu acabei de estudar, eu não conseguia botar em prática nada daquilo que eu estava aprendendo. E aí, acho que o surto maior foi no dia, acho que numa semana de prova, que eu tinha que trabalhar e depois eu tinha que ir pra faculdade. Pra mim foi o pior dia. Eu acordei assim, meu Deus, eu não quero levantar da cama, eu quero dormir, eu não quero mais acordar. Eu fui passando mal até o trabalho
E passei mal durante o dia todinho, mas eu não tive que ir pra faculdade. Aí eu comecei a perceber que aquela rotina tava fazendo muito mal e era o psicológico, porque quando eu não tinha que ir para algum desses lugares, estava tudo ok. Eu ficava de boa, eu não passava mal, eu não sentia nada. Mas quando eu tinha que acordar, eu sabia que segunda-feira tinha que acordar, ir pro trabalho, sair do trabalho para faculdade, pronto, acabava comigo. Eu começava a sentir, ter essa mistura de sentimentos e não conseguia mais planejar o meu dia e nem fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então, amados, nós estamos percebendo aqui, e a gente já está chegando ao nosso final, que, querendo ou não, todos nós temos uma limitação física e precisamos respeitar o corpo. O corpo nos foi dado por Deus para que a gente possa verdadeiramente ter a consciência de que quando ele grita, quando ele apita, quando ele reclama, a gente tem que ouvir. Talvez você que esteja aí do lado de lá da câmera e esteja nos vendo ou ouvindo, talvez você esteja preocupado ou se identificando com alguma aqui dos testemunhos que foram dados. E quando você se identifica, talvez você pense, poxa, então eu posso estar com estresse ou com síndrome de burnout e eu preciso de ajuda. Uma das primeiras coisas que você percebeu que as amadas Ruth e Kátia fizeram foi exatamente mudar a rotina. Então, hoje, nós estamos trazendo aqui para a sua vida e vamos deixar um versículo aqui que o pastor Luiz vai estar terminando aqui com uma palavra pastoral. E o que nós queremos deixar para você é: respeite o seu limite. O limite do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Respeite aquilo que Deus fez para te abençoar. Tenha em mente que você é dono do seu livre-arbítrio e você pode fazer pequenas mudanças para trazer um grande ganho na sua vida espiritual, emocional e na sua vida física. Pastor Luiz? Amém. Isaías 41, no versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. Quando nós lançamos sobre ele toda a nossa angústia, toda a nossa necessidade, nós temos essa certeza que Deus está conosco. E muitas das vezes, em muitas situações, parece que nós estamos sozinhos, em muitas situações parece que nós estamos perdidos, mas Deus está conosco. Ele tem nos guardado, Ele tem colocado a nossa vida no prumo, é Ele que tem cuidado de cada um de nós e nós estamos simplesmente fazendo a vontade dEle. Quando nós nos colocamos como instrumento, somos usados por Deus, Deus é conosco. Ainda que em algum momento nós passemos por situações de dificuldade, ainda que nós passemos por questões de saúde, mas ainda assim Deus está conosco. Nós estamos ouvindo aí relatos de momentos em que, no momento de tranquilidade, no momento em que estava tudo bem, no momento em que estava trabalhando, mas ainda assim vieram as enfermidades. Mas Deus pode nos guardar. E é Ele quem nos guarda. Passamos, hoje nós podemos falar, passei. O salmista diz, crê e por isso venci. E você, quando crê em Deus e coloca sobre Ele a tua dificuldade, coloca sobre Ele as tuas necessidades, o Senhor é contigo. Nós cremos nisso fielmente. Amém. Amém? Estamos terminando, são 8 horas. Nós queremos agradecer a cada um dos irmãos, irmão Valcinei, que esteve conosco aqui, nos ajudando. Amém. Estando ali com os equipamentos, graças a Deus pela saúde e pela vida do irmão. A irmã Kátia, que se prontificou estar conosco hoje aqui, agradecemos a Deus pela sua vida. Eu que agradeço, uma honra aqui estar com vocês, poder falar aí, né, testemunhar essa experiência. Hoje, graças a Deus, estamos tratados, equilibradas. Sim. Amém. Glória a Deus. Aí essas dificuldades. Então a pessoa fala, meu Deus, ela ainda está assim. Não. Queria só deixar o Salmo 125. Versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que
você possa permanecer firme em Deus, que Ele vai te ajudar a vencer todas as dificuldades da sua vida. Também queremos agradecer a Ruth também, que se prontificou, está aqui conosco. Ela, quando ela foi convidada, ela gostou muito e se prontificou. Não, eu vou sim, vou lá, quero estar com vocês lá. Muito obrigado, Rutinha. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Agradeço o convite. Vou deixar um beijo aqui para minha igreja, Assembleia de Deus lá, Ministério de Parque Colômbia. Pastor Ângelo, né, que autorizou Pastor Ângelo a minha... Mota, amigo de Ângelo muito Mota, tempo. que autorizou a minha vinda para cá. Também para os meus líderes, né, Isabela e Wesley, que eu sei que estão assistindo. E para o pessoal do departamento também jovem, com a Brasa Viva. E os meus amigos aí, minha família, que senão chegar em casa já era, né? É, gente? Tem que mamãe, mandar um beijo pra papai. todo mundo. Isso, Mônica e Joabe, né? Deus abençoe essa família. Mônica, Joabe, Mateus, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos estar orando e encerrando o nosso programa de hoje. E nós estaremos aqui toda quarta-feira, a partir das 19 horas, com o nosso programa, aqui agora na nossa rádio ADMC, a rádio da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, nosso pastor Francisco José. E cada semana nós teremos um tema diferente e convidados novos também. Então, que Deus possa abençoar a família de cada um e que verdadeiramente nós saiamos daqui hoje, como Deus nos trouxe, né? Abençoados e fazendo a obra dele. Filipenses capítulo 4, no versículo 4, diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Queria também agradecer a todos os internautas e, lógico, em particular, a nossa querida irmã Osana Marinho, que com certeza está ouvindo e vendo lá. Agradecer a todos os quantos estão aí conosco, ao nosso pastor Francisco José, pela confiança que tem aqui no nosso trabalho. E se você quiser entrar em contato conosco, nós vamos deixar depois lá um telefone especial aí para você entrar em contato, fazer perguntas e a gente participar de um bate-papo bem grande. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, internautas que estão aí, que a vossa casa seja ricamente abençoada, que haja saúde na sua vida e na vida de todos os seus. Amém? Vamos terminar? Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos por esse momento em que aqui estivemos fazendo aquilo que tem colocado em nosso coração. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós, os teus servos que aqui se encontram, aqueles que estão trabalhando conosco, que sejam renovadas as nossas forças e que nós possamos estar cada vez mais fazendo a tua obra, fazendo aquilo, Senhor, que tens colocado no nosso coração e a nossa vida seja um instrumento usado por ti. Abençoa cada um de nós. Dá-nos, Senhor, um restante de noite tranquila, um sono reparador e que nós da manhã possamos acordar e continuar fazendo a tua obra. Abençoa cada um dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todo, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Amém.